Marido milionário deixou esposa apenas com um barraco no lago. Essa é sua parte dos bens. 5 anos depois, ele caiu arrependido ao ver seu império. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. Ao voltar mais cedo do supermercado, Margarida não suspeitava de nada. A luz dourada do sol ainda iluminava o caminho até a entrada e a sensação de normalidade a envolvia enquanto passava pela garagem. O som dos próprios passos, com seu elegante par de sapatos, ecoava no mármore frio. Estava tudo tão comum, tudo tão normal. Até que ela viu a Mercedes de Emanuel sempre estacionada ali, ao lado de um carro preto que ela não reconhecia. Jorge, o segurança, evitou seu olhar ao abrir o portão. Ela estranhou, mas o calor do ambiente parecia já estar abafando qualquer desconfiança. Foi só quando entrou na casa que o primeiro pedaço do quebra-cabeça começou a se encaixar. Na entrada, um par de sapatos vermelhos tamanho 36 chamava a atenção. Ela olhou para os sapatos e o frio na barriga tomou conta de seu corpo. A sala estava silenciosa, mas não por muito tempo. Ela seguiu até a escada, onde encontrou o blazer de Emanuel jogado, desleixado. Algo dentro de Margarida já sabia o que estava por vir, mas ela ainda se recusava a acreditar. Subiu as escadas devagar, quase em um transe. O som da música baixa vinha do quarto, mas foi o reflexo no espelho do corredor que lhe causou mais estranhamento. A mulher que olhou de volta não era mais a mesma. Margarida não reconheceu seu próprio rosto. Os cabelos já grisalhos, a expressão de alguém que passou por tanto, tentando esconder uma dor que parecia ser maior do que sua própria capacidade de aguentar. Ela engoliu em seco, forçando-se a continuar, mesmo quando as mãos começaram a tremer. O cheiro do perfume de Cecília a envolveu antes mesmo de ela abrir a porta. Um aroma doce, quase familiar, que a fez se lembrar de momentos felizes, mas que agora se tornava o anúncio de um pesadelo. O rangido da porta foi quase um aviso, mas ela o ignorou, empurrando-a com força. Quando a porta se abriu, o mundo de Margarida desabou. Emanuel, o homem com quem ela passara os últimos 25 anos, estava ali, sentado na sua cama que ela mesma havia escolhido para o casal. E ao lado dele estava Cecília, uma mulher jovem, loira, com os cabelos impecáveis, um sorriso debochado como se estivesse no comando de tudo. Margarida não precisava de mais nada. As imagens falavam por si mesmas. Emanuel acendeu um cigarro sem se mover. "Você sempre foi lenta para entender as coisas, Margarida", disse ele, com uma frieza que fez o sangue dela ferver. Ele não parecia nem um pouco abalado, não parecia se importar com a dor que ela sentia. As palavras caíram como pedras, e Margarida ficou ali, paralisada, observando enquanto Cecília recolhia suas coisas de forma meticulosamente planejada. Ela deixou cair de propósito várias fotos deles juntos, em viagens que ela jamais imaginou serem possíveis. Paris, Milão, Nova York, cada imagem era uma mentira. Cada uma delas escondia a traição que ela nunca soubera. Emanuel não fez questão de esconder mais nada. Ele puxou de dentro de um envelope marrom documentos de um divórcio. E ali, no meio da confusão, ela descobriu que sua assinatura havia sido falsificada. Um golpe brutal que ela nunca imaginara que poderia acontecer. No meio daquilo tudo, ele a olhou com desdém e jogou um chaveiro enferrujado na sua direção, junto com uma escritura velha. "Eu já preparei tudo", disse ele, enquanto Cecília comentava com um tom de sarcasmo sobre como já havia redecorado o closet de Margarida. Ela folheava um catálogo de vestidos de noiva, como se aquilo fosse algo trivial. O coração de Margarida se apertou, e ela sentiu como se todo o seu passado fosse sendo arrancado aos poucos. Emanuel a olhou mais uma vez, desta vez sem qualquer vestígio de compaixão. "Os troféus velhos vão para o lixo, querida, e você já passou da validade." Era impossível segurar as lágrimas. Ela se sentou no canto da sala, tentando processar tudo aquilo enquanto a música de fundo, que parecia irônica agora, se espalhava pelo ambiente. A realidade a atingia com uma força tão grande que ela quase não conseguiu respirar. Quando os seguranças entraram no quarto com as malas já prontas, Margarida sentiu o peso de sua própria inutilidade. Eles sabiam o que aconteceria. Todos sabiam.
Ela tentava pegar suas joias do cofre, mas a senha já havia sido trocada. O celular que ela usava foi bloqueado remotamente, tornando impossível entrar em contato com os filhos que moravam no exterior com a avó. Não havia mais nada. Ela foi expulsa da casa como se fosse uma estranha. Enquanto ela saía, Cecília colocou um cartão de uma clínica psiquiátrica em seu bolso com um sorriso arrogante. "Você vai precisar", ela disse, como se estivesse se despedindo de uma peça velha. O som de uma festa que começava dentro da mansão foi o último eco que Margarida ouviu enquanto descia pela calçada. A chuva começava a cair, molhando seu corpo e sua alma. Ela olhou para o reflexo do vidro fumê do carro de Emanuel e viu com clareza a mulher que ele havia deixado para trás. Uma mulher destruída, incapaz de entender o que acabara de acontecer. Emanuel não olhou para trás. Não se importou. Baixou o vidro apenas para lançar a última humilhação. "Você já não serve mais, Margarida." E com isso, Margarida foi deixada ali, na calçada, sozinha. A única coisa que restava em sua bolsa era um terço de prata e uma foto amassada dos filhos. Ela olhou para aquela foto, as lágrimas escorrendo sem controle. Não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que havia perdido tudo. E o som da festa que começava dentro da mansão ecoava na rua, distante, como uma lembrança de tudo o que ela nunca mais teria. A chuva caiu sem parar, como uma extensão do vazio que Margarida sentia no peito. Ela olhou para as malas, as únicas coisas que restaram para ela depois de tudo. A cada passo na rua escura, sentia-se mais longe da vida que conhecia, mais distante da mulher que fora, da esposa que havia acreditado que sua felicidade estava garantida. O táxi a rejeitou. Não importava o quanto ela insistisse, o motorista não queria levar uma mulher suada, sozinha, com 2 malas pesadas em uma noite de chuva. O pavor e o desespero a invadiram como um tsunami, mas ela se obrigou a manter a compostura, pelo menos até encontrar um modo de sair daquele lugar. E foi aí que a realidade fria e implacável se impôs. Ela teria que ir embora a pé. Com as malas nos braços, Margarida começou sua jornada pelas ruas vazias, como uma sombra perdida à deriva. O peso das malas parecia aumentar a cada passo, não porque estavam cheias, mas porque carregavam a dor de uma vida inteira despedaçada. Ela caminhava sem rumo, sem força, mas sem alternativa. Cada passo parecia um eterno lembrete de que a mulher poderosa que ela havia sido, a esposa de Emanuel, a mulher que tinha tudo, não existia mais. Ela era apenas uma mulher quebrada, vagando por um mundo que não reconhecia. Foram 3 ônibus até chegar ao barraco. 3 ônibus apertados, com pessoas que a olhavam com curiosidade, mas que não haviam realmente. O peso das malas e da dor se fazia presente em cada movimento. Quando desceu no ponto final, as ruas estavam ainda mais sombrias. As casas antigas e decrépitas, com muros altos e sujos, eram o único cenário. Ela já não sabia o que era mais opressor, o peso das malas ou o peso do abandono. O barraco estava ali, como sempre esteve. Era pequeno, sujo e mal cuidado. Mas agora, para Margarida, ele representava algo mais. Ele era o ponto final da sua jornada, o fim de um conto de fadas que nunca fora real. Ela estava de volta àquilo que ela tentara fugir por anos. A solidão, a miséria. O chão úmido da casa parecia açoitá-la cada vez que seus pés tocavam o solo gelado. Dentro, a escuridão a envolvia. O cheiro de mofo, de umidade e de abandono parecia absorver tudo ao seu redor. O colchão no chão, manchado e desajustado, a esperava, uma triste lembrança de sua nova realidade. Ela não queria acreditar que tudo tinha se transformado assim. Não queria ver que sua vida agora era resumida a essa casa, a esse barraco, onde o silêncio parecia engolir todos os seus pensamentos. Ela colocou as malas no canto e se sentou no chão. As lágrimas caíam sem que ela pudesse impedir. Margarida não chorava apenas por Emanuel, não chorava apenas pela traição, pela falsificação de sua assinatura, pelas palavras cruéis e pelo fim do seu casamento. Ela chorava por si mesma, por tudo o que ela havia perdido, por todas as vezes que tentou se convencer de que ainda era forte,
que ainda tinha controle, mas a verdade era que ela estava vazia. Um buraco profundo, que não poderia ser preenchido por nada. A primeira noite ali foi pior do que ela imaginava. O barulho das ratos correndo pelas paredes, o som do vento forte batendo nas janelas quebradas. Margarida tentou se deitar, mas não conseguia. O colchão era duro e desconfortável e sua mente não parava. Ela se abraçou a uma foto amassada dos filhos, uma das poucas coisas que trouxe consigo. Era a única conexão com o mundo que ela conhecia, com a parte de sua vida que ainda fazia sentido. A única lembrança de que, apesar de tudo, ela ainda tinha algo a perder. Naquela noite, ela pensou em Emanuel. Pensou no amor que acreditava que existia entre eles, na vida de luxo que compartilhavam, nos momentos felizes que agora pareciam ter sido arrancados de sua memória. Mas as imagens de Cecília, de sua presença sorridente e provocadora, interferiam em tudo. Ela imaginava os dois juntos, nas mesmas ruas em que ela caminhava, em lugares que ela jamais frequentaria novamente. Ela imaginava os filhos, Ana e Pedro, crescendo em um mundo onde ela não existia mais. As lágrimas caíam silenciosas, mas sem parar. O peso da solidão era tão grande que parecia sufocá-la, tirando-lhe a capacidade de respirar. Ela estava sozinha, como nunca estivera antes, sem um caminho à frente, sem saber para onde ir. O barraco estava vazio, sem som, e o silêncio parecia um castigo. Ela não sabia quanto tempo ficou ali, parada, abraçada à foto, mas o cansaço tomou conta de seu corpo. Ela adormeceu no chão frio, com os pensamentos ainda correndo sem parar. No entanto, ao amanhecer, o dia parecia trazer um pouco de alívio. O sol não brilhava forte, mas a luz suave parecia clarear a escuridão que tomava conta de sua mente. Ela acordou com uma dor nas costas, mas uma sensação estranha de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, Margarida sentiu que estava sozinha com seus pensamentos. Sem os olhares de Emanuel, sem as palavras de Cecília, apenas ela e o silêncio, com as lembranças de uma vida que parecia já tão distante. Mas aquela noite, com suas lágrimas e com a dor insuportável, marcou o início de algo. Algo que ela ainda não sabia, mas que já estava tomando forma dentro de si. Margarida estava prestes a descobrir que, por mais que a vida tenha sido cruel com ela, havia algo mais forte dentro de seu coração, algo que ela não poderia ignorar. A jornada dela estava apenas começando, e no fundo, algo dentro de Margarida sussurrou, quase inaudível: "Eu vou sobreviver." Na manhã seguinte, a luz fraca do dia parecia um tapa na cara de Margarida. Ela acordou sob a mesma sensação de vazio, como se o mundo ao seu redor estivesse congelado em um lugar onde nada importasse. O cheiro do mofo ainda estava lá, misturado ao som do vento que fazia a casa ranger a cada sopro mais forte. Mas agora, ela não podia mais se dar ao luxo de ficar apenas deitada, em silêncio, chorando. Aquela manhã trouxe consigo uma decisão que Margarida não queria tomar, mas que sabia ser inevitável. Ela precisava se conectar com o que restava de sua vida, com o que restava dela mesma. Então, com um esforço quase sobre-humano, ela se levantou. Levantou-se com dor, com a cabeça pesada, mas com uma força que ela não entendia, mas que não podia negar. Ela não sabia o que a aguardava, mas o desejo de fazer algo, qualquer coisa, que a tirasse daquele lugar, a fez agir. O primeiro passo foi o telefone. O celular de luxo, que antes não passava de uma extensão de seu status, agora parecia um simples objeto, vazio. Ela pegou o aparelho, mas a tela estava bloqueada. Uma mensagem de erro apareceu logo que tentou ligar. A conta foi cancelada. A rede de amigos que ela imaginava ter, as conexões que ela achava que eram verdadeiras, todas estavam desfeitas. Não restava mais nada. Com o coração apertado, Margarida pegou um celular pré-pago barato e, sem muitas esperanças, ligou para seus filhos que estavam com a avó no Canadá. A voz de Ana apareceu do outro lado da linha, mas o tom estava diferente, estranho. Ela tentou manter a calma, mas algo em sua filha estava distante, como se já soubesse o que estava acontecendo. Margarida se forçou a sorrir, tentando manter uma fachada de normalidade. "Como você está, mãe? Como está a casa?" perguntou Ana,
sem perceber o turbilhão emocional que estava prestes a explodir dentro de Margarida. Está tudo ótimo, minha filha. Só alguns ajustes, você sabe como é. E a reforma da casa está indo bem. Está quase pronta, disse Margarida, tentando forçar uma mentira que doía mais do que qualquer verdade. Ela podia sentir a falsidade daquilo em cada palavra que dizia. Mas precisava disso. Precisa acreditar que ainda estava tudo bem, pelo menos enquanto estava falando com ela. Ana, com uma voz preocupada, perguntou sobre a última viagem de Emanuel, já que ele havia dito que estava em uma viagem de negócios. A pergunta fez o coração de Margarida parar por um instante. A mentira de Emanuel se espalhou por toda a parte e ela não sabia como lidar com isso. Ela, que se sentia enredada em um jogo onde todas as peças estavam fora do lugar, se viu obrigada a continuar com o teatro. Ele teve que viajar a trabalho, como sempre, respondeu, sentindo uma ponta de amargor na garganta, mas tentando não mostrar. Ela sentia o peso de cada palavra, cada mentira que saía de sua boca. Se seus filhos soubessem, se soubessem a verdade, tudo cairia. E ela não queria isso. Não queria que eles vissem sua fragilidade. Não queria que soubessem o quanto ela estava quebrada. Após desligar, a realidade voltou com força. Margarida colocou o celular na mesa improvisada que fazia às vezes de bancada no pequeno barraco. O silêncio foi tão profundo que ela podia ouvir a própria respiração. O mundo lá fora continuava indiferente. O céu sem nuvens parecia zombar da dor que ela carregava. Ela se sentou no chão, abraçando os joelhos, tentando respirar, mas não havia alívio. O que mais a doía não era a perda da sua casa, do seu luxo ou até mesmo de Emanuel. O que mais a doía era ver seus filhos, agora distantes, vivendo vidas que ela não podia mais alcançar. Eles estavam em festas de luxo, em lugares que ela jamais conheceria. E ela ali, no escuro, sendo consumida por uma mentira que ela mesma ajudou a criar. A vergonha tomou conta de Margarida. Como ela pôde chegar até ali? Como foi possível ignorar os sinais, os pequenos pedaços de verdade que se desintegraram durante tantos anos de casada? Ela sabia a resposta. Sabia que se enganava a si mesma, que fazia questão de acreditar na perfeição que Emanuel lhe oferecia. Mas agora, tudo estava desfeito. A vida de princesa que ela viveu não passava de uma farsa. Ela passou horas olhando para a foto amassada dos filhos, imaginando suas vidas longe dela. O que eles estariam fazendo? Como ela podia justificar sua ausência? Margarida não sabia mais o que era verdade ou mentira. Cada pensamento parecia emaranhado, sem lógica, mas todos igualmente dolorosos. O medo tomou conta dela. O medo de que seus filhos a esquecessem, de que ela fosse uma memória distante, uma mulher sem importância. O medo de que eles soubessem de tudo e a rejeitassem por isso. E a dor de saber que estava sozinha como nunca esteve, dilacerava qualquer vestígio de esperança que ela ainda tentava cultivar. O peso da mentira era insuportável. Mas o peso da culpa, a culpa por ter sido conivente, por ter permitido que ela mesma se enganasse, por não ter se dado conta antes, por não ter reagido antes, tudo isso se acumulava, esmagando Margarida de dentro para fora. E no fundo, ela sabia. Esse era o maior castigo de todos. Enquanto o dia ia se estendendo para a noite, ela ficou ali sem saber o que fazer. A saudade dos filhos, o medo da rejeição, a solidão e o peso das mentiras se fundiam em um tormento sem fim. Ela não sabia mais como viver naquele lugar, não sabia mais o que era real. Mas algo lá no fundo ainda gritava, algo que se recusava a desaparecer. Você ainda pode recomeçar, você ainda pode se encontrar. O pensamento veio como uma fagulha de esperança. Margarida não sabia como ou quando, mas sabia que não podia deixar que a mentira fosse o fim dela. Ela precisava descobrir por si mesma quem ela realmente era. E, acima de tudo, precisava se perdoar. Naquela noite, sozinha e devastada, Margarida fez uma promessa a si mesma. Ela ainda tinha algo a oferecer ao mundo. Mesmo que isso significasse enfrentar os piores momentos da sua vida, ela ia descobrir uma maneira de reconstruir sua história. Mas, por enquanto, restava a dor.
E ela teve que aprender a viver com ela. Nos dias seguintes, o peso da solidão foi se tornando mais insuportável. Cada manhã parecia se arrastar como se o tempo fosse inimigo, fazendo com que Margarida sentisse o passar das horas como um peso em seus ombros. Ela não conseguia mais sair da cama logo ao amanhecer. O sol, que antes trazia consigo promessas de dias melhores, agora parecia um lembrete cruel de que a vida estava seguindo em frente, enquanto ela permanecia estagnada, perdida em um lugar onde não se reconhecia mais. O barraco, pequeno e apertado, foi se tornando cada vez mais uma prisão silenciosa. Ela não sabia o que fazer com o espaço que agora ocupava, com a vida que tentava resgatar e com as lembranças que insistiam em aparecer a cada canto. A casa cheirava a mofo, mas a pior sensação era o cheiro da sua própria desistência, que tomava conta do ambiente. O colchão sujo, o pequeno fogão quebrado, os móveis improvisados, tudo aquilo representava a vida que ela estava forçada a viver. Mas mais do que o espaço físico, era o vazio emocional que a fazia se perder a cada dia. Quando Margarida finalmente se obrigou a sair de casa, mesmo que para dar um simples passeio, o mundo lá fora parecia mais frio do que ela imaginava. Ela caminhava pelas ruas estreitas, suas mãos suadas pressionando as alças da bolsa, enquanto seus olhos procuravam distração. Mas tudo o que ela via eram outras pessoas passando apressadas, vivendo suas próprias vidas, sem saber quem ela era ou o que estava passando. Margarida se sentia invisível, como se tivesse desaparecido do radar do mundo. As poucas vezes em que ela se aproximava de alguém, os olhares desviavam rapidamente, como se sua dor fosse algo repulsivo. Era difícil lidar com o desprezo implícito de uma sociedade que valorizava o sucesso e a aparência. Ela se sentia uma estranha entre estranhos. O pior era o supermercado. Lá, as antigas amigas apareciam de vez em quando, com sorrisos falsos e olhares discretos, fingindo que não haviam. Margarida percebeu que, com o passar do tempo, essas mesmas amigas que uma vez estavam ao seu lado, agora não sabiam mais como lidar com sua queda. O silêncio constrangedor que se instalava quando elas passavam por ela a fazia se sentir ainda mais deslocada. Já não havia espaço para ela em suas vidas. As conversas sobre filhos, netos, viagens e conquistas pareciam uma tortura, um lembrete de tudo o que ela havia perdido. E tudo isso piorou quando ela tentou vender suas últimas joias. A joia que um dia fora símbolo de seu casamento, dos momentos de brilho e luxúria, agora não passava de uma peça sem valor. As lojas recusaram suas peças, rindo por dentro da mulher que se tornara. Os vendedores olharam para ela como se fosse uma sombra que estava fora de lugar ali, alguém que não merecia aquele espaço. O golpe final veio quando Margarida tentou procurar um emprego. Ela sabia que sua idade era um obstáculo. Ela sabia que não tinha experiência em outras áreas. Ela estava perdida, sem saber como recomeçar. A primeira empresa em que se inscreveu disse que seu currículo estava fora de prazo e que, devido à sua idade, não havia mais espaço para ela naquele mercado. Outro lugar, mais tarde, foi ainda mais direto. A senhora já passou da idade para começar algo novo. Lamentamos. Cada porta fechada parecia um grito em sua alma. Ela sentia que suas chances estavam se esvaindo, que a vida havia lhe dado uma única oportunidade de ser feliz e que ela a havia desperdiçado. Ela pensou em Emanuel, em tudo o que ele tinha prometido e agora em tudo o que ele havia roubado dela. O pior não era a traição dele. O pior era saber que ele a havia feito acreditar que ela jamais seria capaz de ser feliz sem ele. Ele a enfiara em uma bolha, onde ela não sabia mais quem era. Agora ele não estava mais lá para a proteger. Ele a havia descartado e o mundo lá fora não estava mais interessado nela. Em uma noite particularmente difícil, Margarida vasculhou as gavetas e encontrou um pedaço do seu antigo diploma de artes, rasgado e jogado no fundo. O que ela viu ali foi uma parte de si mesma, que foi destruída há tanto tempo por Emanuel. Ele sempre disse que arte era uma perda de tempo, que ela deveria se dedicar à família e à casa. Mas aquele pedaço de papel simbolizava a mulher que ela havia sido,
que ela ainda poderia ser. A mulher cheia de sonhos, a mulher que acreditava no futuro. Era tarde, mas Margarida se levantou. O cansaço do corpo já não era mais forte o suficiente para barrar a dor que agora lhe queimava os olhos. Ela olhou para a janela. O céu estava sem estrelas e a escuridão parecia engolir tudo. Mas ela não sabia quanto tempo mais poderia viver nessa escuridão. Ela sabia que algo tinha que mudar. Ela não sabia como, mas sentia que precisava dar um passo para fora do abismo. Foi naquele momento, naquela noite fria e sem esperança, que Margarida tomou uma decisão. Ela não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não poderia mais se permitir ser uma vítima. Algo dentro dela começou a se reerguer. Ela se sentiu estranha, como se estivesse acordando de um pesadelo que durava muito tempo. Não seria fácil, ela sabia disso. Nada que valesse a pena seria fácil. Mas, talvez pela primeira vez, ela sentiu um pequeno fio de esperança. Talvez fosse possível recomeçar, mesmo sem saber como. Talvez ela fosse capaz de reconstruir algo de si mesma. Não seria por Emanuel. Não seria por ninguém. Seria por ela. E talvez isso fosse o suficiente. Antes de dormir naquela noite, Margarida olhou para a foto dos filhos que ainda carregava consigo. Ela tocou a imagem de Ana e Pedro com os dedos, sentindo o calor que ainda existia naqueles rostos, apesar da distância. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Mesmo que o sorriso fosse pequeno, ele ainda era um sorriso. Ela não estava mais sozinha. Algo dentro dela estava se levantando, e isso já era um começo. Nos dias seguintes, Margarida sentiu uma sensação estranha crescer dentro dela. Era como se uma chama pequena, mas insistente, tivesse acendido no fundo de seu ser, queimando uma força renovada que ela não acreditava mais ser capaz de ter. Pela primeira vez em muito tempo, a dor não era o único peso em seu coração. Ela sentia o leve toque de algo que poderia ser esperança, algo que poderia ajudá-la a se levantar. Mas a realidade ainda batia à porta com suas dificuldades implacáveis. Margarida sabia que não havia mágica que pudesse fazer sua vida voltar ao que era antes. E ela também não queria isso. Não mais. A vida de luxo, as festas, os vestidos caros, os sorrisos falsos, tudo aquilo parecia tão distante, tão irrelevante agora. O que ela queria de verdade era algo simples: dignidade, um propósito, algo que a fizesse se sentir viva de novo. O barraco, com suas paredes úmidas e a sensação de abandono, já não a sufocava tanto quanto antes. Ela passava os dias limpando, arrumando, tentando transformar aquele espaço, não em uma prisão, mas em um refúgio. À noite ela pegava os cadernos de anotações que guardava desde a juventude e, com um esforço renovado, voltava a rabiscar suas ideias sobre arte e a criação de algo novo. Foi em uma dessas noites que ela se lembrou de seu Zé. Ele tinha sido um dos primeiros a se aproximar dela depois que ela chegou àquele lugar. E ele, com sua sabedoria simples, tinha falado sobre a criação de peixes no lago. Ela havia ouvido, mas nunca realmente pensado em levar a sério. Agora, no entanto, a ideia parecia mais concreta, mais possível, e talvez fosse esse o caminho. Margarida decidiu que precisaria aprender mais sobre aquicultura, mas o que ela tinha em mente não era apenas uma forma de sobrevivência. Ela queria transformar aquilo em algo que pudesse dar sentido à sua vida, algo que fosse seu, algo que fosse para ela mesma, sem esperar a aprovação de ninguém. Não queria ser vista apenas como a esposa abandonada, a mulher rejeitada. Queria ser mais do que isso. Queria se reinventar. Com o pouco dinheiro que tinha guardado, ela foi até a biblioteca pública da cidade. Era um lugar simples, mas cheio de recursos. Ela passou horas ali, devorando revistas antigas sobre aquicultura, livros sobre biologia dos peixes e estudos de mercado sobre a criação comercial de tilápias. Os conceitos pareciam complicados no começo, mas ela estava determinada. Não havia mais tempo a perder. Ela não tinha mais luxo, não tinha mais tempo para esperar uma oportunidade. Ela mesma teria que criar uma. O que começou como uma simples ideia foi se transformando em um projeto. Margarida montou um plano cada vez mais detalhado sobre como poderia começar a criar peixes no lago.
Foi assim, na quietude da biblioteca e nas noites solitárias do barraco, que ela se deu conta do quanto estava decidida a recomeçar. Não por Emanuel, não por ninguém, mas por ela mesma. Ela se lembrou de um momento importante do seu casamento, quando Emanuel lhe disse, com um sorriso arrogante, que ela nunca conseguiria fazer nada sozinha. Ele sempre a colocava para baixo, sempre a fazia duvidar de sua capacidade. Mas agora Margarida não queria mais ter que provar nada a ele. Queria provar para si mesma que era capaz de alcançar algo, e que ela não precisava de ninguém para isso. Foi assim que, com o pouco dinheiro que tinha, Margarida comprou seus primeiros alevinos de tilápia. Ela se sentia estranha, quase uma intrusa nesse novo mundo, mas ao mesmo tempo, uma chama de confiança começou a crescer dentro dela. Seu Zé, sempre paciente e disposto a ajudar, ensinou-a a montar os primeiros tanques improvisados, usando materiais reaproveitados. Foi uma tarefa difícil, mas Margarida estava determinada. A primeira tentativa foi um desastre. Muitos dos peixes morreram devido a um erro simples no controle do pH da água. O fracasso foi um golpe duro e Margarida ficou à beira da desistência. Mas algo dentro dela se recusava a deixar aquilo morrer. Ela sabia que o caminho não seria fácil, que o fracasso fazia parte do processo. Ela sentou-se à beira do lago, olhando para os tanques vazios e disse para si mesma: "Eu vou tentar de novo. Eu não posso desistir agora." Foi a primeira vez que ela entendeu, verdadeiramente, que a vida não era sobre não cair. Era sobre ter a força para se levantar. E, no fundo, ela sabia que o que ela estava buscando não era apenas sucesso. Era a recuperação da sua própria dignidade, a redescoberta da sua capacidade de lutar. Margarida passou a estudar sobre química da água, biologia dos peixes e as melhores formas de criar um ambiente saudável para os alevinos. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas a certeza de que ela estava fazendo algo por si mesma, com suas próprias mãos, fez sua alma se acender. Cada erro, cada falha, cada vitória pequena foi a construção de uma nova mulher. Uma mulher que não precisava de validação, que não precisava de uma vida de luxo ou aprovação de quem quer que fosse. E no silêncio de seus esforços, Margarida começou a sentir um tipo de liberdade que ela nunca soubera que existia. A liberdade de ser quem ela era. Não a esposa de Emanuel, não a mulher abandonada, mas uma mulher em busca de um futuro que fosse só dela. E assim, nas tardes quentes em que ela trabalhava ao lado de seu Zé, nas noites solitárias de estudo e no cuidado com os peixes, Margarida começou a ver um pequeno milagre acontecer. Ela estava se reconstruindo, e aos poucos os peixes começavam a crescer, as águas do lago a se purificar, e a vida parecia novamente, de alguma forma, encontrar seu ritmo. Mas a verdadeira mudança, ela sabia, ainda estava por vir. O recomeço, afinal, não era sobre o que ela fazia. Era sobre quem ela estava se tornando. O futuro ainda parecia incerto, mas uma coisa era clara: Margarida não iria mais viver à sombra de um passado que a consumia. Ela havia encontrado sua razão para lutar. Ela já não era mais uma mulher quebrada. Ela estava se tornando algo novo. E isso, ela sabia, era apenas o começo. Os primeiros meses foram duros, mais duros do que Margarida poderia imaginar. A terra que ela pisava estava marcada por falhas e tentativas frustradas, mas havia algo de bom no processo. Ela já não se importava com as dificuldades. Elas não a assustavam mais. Cada erro era uma lição, e cada pequeno avanço, uma vitória. Ela já não se via mais como a mulher fragilizada que alguém podia derrubar com um simples olhar ou palavra cruel. Ela estava aprendendo a ser forte novamente, do jeito dela. O pequeno lago que ela cuidava com tanto zelo parecia ter vida própria. A cada novo peixe que sobrevivia, a cada tanque que se mantinha saudável, ela sentia uma satisfação imensa. Seu Zé, com sua sabedoria simples, estava sempre por perto, ajudando com o que podia. Ele a ensinava a equilibrar a água, a verificar as condições do ambiente, mas mais importante ainda, ele a ensinava a ser paciente. "A vida é como a aquicultura, Dona Margarida", ele dizia com um sorriso maroto. "Tem que ter calma. O tempo cura
e o esforço vale a pena. Margarida não sabia ao certo quanto tempo mais ela aguentaria viver daquela forma, mas algo nela havia mudado. Ela já não queria voltar à vida de antes, não mais. A vida de luxo, os jantares caros, os sorrisos falsos de Emanuel e Cecília, tudo aquilo parecia tão distante, tão irreal agora. Ela não estava mais em busca de validação ou de uma vida que fosse apreciada pelos outros. Ela buscava algo mais profundo, um propósito, a oportunidade de ser alguém por conta própria. Enquanto isso, os peixes começavam a crescer de forma saudável. A água estava mais clara, os tanques mais organizados. Margarida se sentia conectada com o processo, com cada movimento que fazia, como se estivesse resgatando pedaços de si mesma a cada nova etapa. Ela não estava mais sozinha nesse caminho. Ela sentia que, aos poucos, começava a recuperar algo perdido. A primeira venda não veio imediatamente. Ela sabia que o mercado estava saturado, que havia muitos produtores e pouco espaço para todos, mas o desejo de seguir em frente, de ver o resultado de seus esforços, não a deixava desistir. E então, como um sinal do destino, o pequeno restaurante local, de um amigo antigo de seu Zé, entrou em contato. Eles estavam interessados nas tilápias que Margarida criava. Ela não acreditava que seria tão simples, mas foi. Ela embalou com cuidado os primeiros peixes e, com o coração apertado, entregou-os no restaurante. Quando retornou para o barraco, a sensação de dever cumprido era indescritível. Mesmo que ainda fosse um pequeno passo, ela sabia que aquilo era um sinal. Era a prova de que ela estava no caminho certo. Mas o desafio estava longe de acabar. Margarida, com sua alma renovada, sabia que não podia parar por aí. Ela queria crescer, queria que seu trabalho fosse reconhecido. No entanto, os desafios do dia a dia ainda eram imensos. O peso da insegurança e da dúvida ainda rondavam suas noites, mas, de alguma forma, ela encontrou uma maneira de afastá-los. Ela se lembrava de quando se sentia impotente diante da traição de Emanuel, quando acreditava que tudo estava perdido. Agora ela se via diferente. Agora ela sabia que era capaz de lutar, de recomeçar, de ir mais além. Em uma tarde especialmente calorosa, quando estava trabalhando ao lado de seu Zé, Margarida teve uma ideia que mudou tudo. Por que não ampliar o negócio? E não só isso, mas criar uma rede de distribuição local, envolvendo outras mulheres da comunidade que, como ela, estavam à margem, que não tinham mais oportunidades. Ela sabia o que era sentir-se invisível e, mais do que nunca, queria ajudar aquelas que, como ela, tinham sido deixadas para trás. Ela começou a procurar por outras mulheres, por aquelas que precisavam de uma chance para recomeçar. Conversou com algumas das vizinhas do barraco, todas elas com histórias semelhantes de abandono, de frustrações, de vidas em que o sonho parecia um luxo impossível. Ela as convidou para trabalhar com ela, para aprender a criar peixes. Com o apoio de seu Zé, Margarida começou a construir um pequeno grupo de mulheres dispostas a lutar. E então, algo mágico aconteceu. As mulheres começaram a se unir, a aprender juntas. Margarida, com sua experiência de vida, tornou-se uma líder natural. Elas se ajudavam, compartilhavam ideias, problemas e soluções. A sensação de comunidade que Margarida sempre desejou, mas que nunca imaginou encontrar, floresceu ali, naquele pequeno barraco, em meio ao cheiro de peixe e à água que brilhava sob o sol. O negócio foi crescendo aos poucos, mas de forma constante. Os restaurantes começaram a buscar seus produtos e a pequena rede de distribuição foi tomando forma. O mais gratificante, no entanto, era ver aquelas mulheres que um dia se sentiram derrotadas e invisíveis, agora sorrindo ao lado de Margarida, com um brilho de esperança nos olhos. Por mais que a jornada fosse difícil, cada vitória, por menor que fosse, mostrava que ela estava no caminho certo. Ela não precisava de luxo, não precisava de aprovação externa. O que ela tinha agora era algo muito mais valioso, uma rede de apoio, um propósito, e o prazer de olhar para o futuro sabendo que, finalmente, ela tinha recuperado o controle da sua vida. E, em um momento de reflexão, Margarida se lembrou de suas primeiras noites no barraco, da dor e do desespero que sentiu.
Ela pensou em como estava sozinha, perdida, e agora, todos aqueles anos de sofrimento haviam se transformado em algo muito maior do que ela imaginava. Ela havia se encontrado novamente. Ela havia redescoberto a mulher que existia dentro dela, aquela que sabia lutar, a mulher que era capaz de recomeçar, mesmo depois de ter perdido tudo. Enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando o lago que ela tanto cuidava, Margarida sorriu para si mesma. Ela sabia que havia dado o primeiro passo em direção a algo grandioso. O caminho ainda era longo, mas agora ela sabia que poderia caminhar com confiança. Porque por mais que a vida tenha sido cruel, Margarida tinha algo muito mais forte, a sua força interior, a sua capacidade de recomeçar. E ao olhar para o futuro, ela sentiu um orgulho profundo de quem ela estava se tornando. O legado dela não seria marcado pela dor e pelo abandono, mas pela reconstrução, pela força e pela esperança que ela agora compartilhava com as mulheres ao seu redor. Ela não estava mais sozinha. Margarida havia renascido. O céu, que no início da tarde havia mostrado apenas nuvens pesadas e ameaçadoras, agora parecia gritar uma advertência. Margarida olhou para os tanques com uma sensação de ansiedade crescente. As primeiras gotas começaram a cair, pesadas e geladas, atingindo o solo com força. Ela correu até o pequeno barraco para pegar algumas ferramentas que ainda estavam à vista, mas logo percebeu que a chuva não era apenas uma tempestade comum. A água do lago subia rapidamente, ameaçando transbordar e arruinar os tanques que ela tão diligentemente montara. As nuvens negras obscureciam o horizonte e o vento cortante assobiava, fazendo as árvores balançarem violentamente. Margarida correu de volta para os tanques, tentando em vão reforçar as bordas com pedaços de madeira que ainda restavam. Mas a água estava subindo rápido demais, e ela sabia que não seria suficiente. A chuva batia forte em seu rosto, quase cegando-a. O peso do que estava acontecendo a deixou paralisada por um momento, mas ao ver os peixes começando a ser arrastados pela correnteza, Margarida se jogou em meio ao caos. Era impossível controlar o medo, mas o desespero foi maior. Ela gritou, pediu ajuda, mas ninguém estava por perto. A tempestade rugia como uma fera furiosa. Horas se passaram enquanto ela tentava salvar o que ainda restava. Ela não sabia como havia resistido, mas a chuva parecia não dar trégua. Cada gota que caía sobre ela, pesada e implacável, fazia a sensação de perda crescer mais dentro de seu peito. Ela sentiu os músculos doloridos, os pés encharcados, mas não parou. Não poderia. O futuro do seu pequeno negócio, a única coisa que ela havia construído com tanto esforço, estava à mercê daquela tempestade. Quando finalmente, exausta, ela se viu sentada ao lado dos tanques, sem forças para continuar, a chuva começou a diminuir. O céu estava claro, mas o estrago estava feito. Margarida olhou para o que restava dos tanques, alguns ainda intactos, outros completamente destruídos. Era um cenário desolador. As noites sem sono, os meses de trabalho árduo, agora pareciam ter sido em vão. Ela estava em ruínas, novamente, e por mais que ela tentasse enxergar alguma saída, não sabia mais o que fazer. Foi então que algo inesperado aconteceu. Nas primeiras horas do dia seguinte, Margarida estava recolhendo os pedaços quebrados de madeira e tentando organizar o caos quando ouviu passos aproximando-se. Quando levantou os olhos, viu um grupo de mulheres da comunidade local. Elas estavam carregando materiais de construção, cercadas por homens e até crianças, que vinham ajudando a carregar tudo o que era necessário para reconstruir os tanques. Seu Zé estava com elas, sorrindo, com as mãos cheias de barro. Ele olhou para Margarida com um brilho nos olhos e, sem dizer uma palavra, colocou uma pá nas mãos dela. As mulheres, com um sorriso simples e cheio de empatia, começaram a se organizar, fazendo o que podiam para ajudar a reconstruir os tanques. Sabemos como é, Dona Margarida, disse Dona Lúcia, uma das mulheres mais antigas da comunidade. A vida nos ensina, e a tempestade também. Vamos te ajudar, não está sozinha. Margarida sentiu um nó na garganta. O que começou como um esforço solitário estava agora se tornando um esforço coletivo. As pessoas que ela ajudara ao longo dos meses estavam retribuindo, sem hesitar.
Não eram apenas gestos de solidariedade, eram atos de empatia profunda, como se cada um deles entendesse o peso de tudo o que Margarida tinha passado. As horas se passaram e os tanques começaram a ser reconstruídos. A terra foi estabilizada, as bordas reforçadas, a água novamente controlada. Margarida, ainda em choque pela ajuda inesperada, se dedicou à reconstrução com mais afinco do que jamais imaginou que fosse capaz. A dor da tempestade ainda estava ali, mas a presença daquelas pessoas ao seu redor a fazia sentir uma força que ela não sabia que possuía. Ela não estava sozinha, não mais. Depois de dias de trabalho, os tanques foram restaurados e a calma voltou àquela pequena parte do mundo que Margarida estava tentando criar. Ela olhou para os tanques renovados e sentiu uma gratidão imensa. As coisas poderiam ter ficado pior, mas no fundo, ela sabia que havia aprendido algo muito maior. Não se tratava apenas de aprender a controlar o pH da água ou a alimentação dos peixes. Ela havia aprendido que a força de uma comunidade poderia ser mais poderosa que qualquer tempestade. Com o passar das semanas, Margarida começou a se aprofundar ainda mais nas práticas que haviam sido passadas de geração em geração pelos pescadores da região. Seu Zé, sempre disposto a ensinar, compartilhou com ela antigas técnicas de cultivo e manejo que haviam sido usadas por seus pais e avós. Eram métodos simples, mas cheios de sabedoria, baseados no respeito pelo equilíbrio natural da água e do ambiente. Com o tempo, Margarida conseguiu adaptar essas técnicas à sua criação de peixes, combinando-as com o conhecimento moderno que adquirira em seus estudos sobre aquicultura. Ela criou um sistema próprio de alimentação para os peixes, misturando ingredientes tradicionais da região com rações mais modernas e equilibradas. A alimentação dos peixes passou a ser mais eficiente, mais saudável e sustentável. Esse novo método não apenas aumentou a qualidade do produto, mas também fez com que os peixes crescessem mais rápido e de maneira mais saudável. Margarida não apenas salvava o que restava de seu negócio, mas estava criando algo único, algo que tinha a marca de sua determinação e de seu novo aprendizado. Foi assim que, após meses de trabalho duro, Margarida conseguiu um cliente regular, um pequeno restaurante local especializado em peixes frescos. O dono, um homem simples, mas com grande visão para o que era bom e de qualidade, ficou impressionado com os peixes de Margarida. Ele se ofereceu para comprar a produção dela regularmente, em troca de um preço justo. Essa foi a primeira grande conquista de Margarida após a tempestade. Era um contrato pequeno, mas significava o reconhecimento do seu esforço e da qualidade do que ela estava produzindo. Mais importante ainda, significava que ela estava no caminho certo. A comunidade, agora mais unida do que nunca, começou a ver Margarida não apenas como uma mulher que havia superado dificuldades, mas como uma referência. Ela não apenas recuperou o que tinha perdido, mas também encontrou um novo propósito: criar algo sustentável, algo que fosse benéfico para ela, para sua família e para todos ao seu redor. A dor da tempestade ainda estava em sua memória, mas Margarida agora sabia que até as maiores dificuldades podem ser superadas com a ajuda dos outros. Ela estava começando a ver com clareza que sua jornada não era apenas sobre salvar os peixes. Era sobre salvar a si mesma e encontrar forças onde ela nunca imaginou que existissem. E no final, o que Margarida mais aprendeu naquela dor foi que, quando você não tem mais nada, a única coisa que pode te salvar é a capacidade de continuar. E ela continuaria. Quando Margarida olhou para os tanques recentemente renovados, o peso de sua jornada até ali a atingiu com força. O que antes parecia um sonho impossível, um projeto destinado a falhar, agora estava tomando forma diante dos seus olhos. A terra que ela cuidava, o lago que ela salvava com suas próprias mãos, os peixes que nadavam saudáveis. Tudo aquilo representava o esforço de uma mulher que, apesar das tempestades que enfrentou, nunca deixou de lutar. E agora, ela sabia que estava pronta para mais. A primeira grande decisão de Margarida, depois da tempestade que quase destruiu tudo, foi expandir. Ela sabia que o pequeno negócio estava crescendo,
mas não podia deixar que o medo das dificuldades passadas a impedisse de dar o próximo passo. Se ela queria que a criação de peixes fosse algo sustentável, se quisesse realmente viver daquilo e criar um legado, precisava de mais espaço, mais tanques, mais peixes, mais oportunidades. Ela usou parte da renda que havia conseguido com a venda regular para comprar novos tanques. Não eram os maiores ou mais caros, mas eram suficientes para aumentar a produção. A cada novo tanque instalado, Margarida sentia um misto de nervosismo e esperança. Sabia que a qualidade do seu trabalho não poderia ser comprometida. Com o novo espaço, ela precisaria ser ainda mais cuidadosa, ainda mais detalhista. Não poderia se dar ao luxo de falhar. No entanto, a expansão não seria completa sem ajuda. Margarida sabia que sozinha não conseguiria administrar todos os novos tanques. Seu Zé sempre dizia que não se pode construir algo grande sozinho, e após meses de trabalho árduo, ela percebeu a sabedoria em suas palavras. Foi quando ela pensou na comunidade, nas mulheres que estavam em situações semelhantes à sua, que Margarida teve uma ideia. Ela começou a conversar com algumas das mulheres locais, aquelas que haviam perdido seus empregos, aquelas que estavam lutando para manter suas famílias, aquelas que, assim como ela, não tinham muito mais a perder. Margarida as convidou para trabalhar com ela. Não apenas para ajudar a cuidar dos tanques e da criação de peixes, mas para serem parte de algo maior. Uma rede de mulheres que, juntas, poderiam reconstruir suas vidas. No começo, algumas hesitaram. Era uma ideia nova, arriscada. Mas Margarida sabia o que estava em jogo e o quanto aquelas mulheres precisavam de uma oportunidade para recomeçar. Aos poucos, mais e mais mulheres se juntaram a ela. Elas vinham de diferentes histórias de vida, mas compartilhavam a mesma necessidade de mudança, de recomeço, e juntas começaram a transformar o pequeno negócio de Margarida em algo maior, mais organizado. Cada uma delas, com suas habilidades e experiências, trouxe algo único para o trabalho. Algumas tinham experiência com vendas, outras eram boas em cuidar dos peixes, outras ainda eram hábeis com a gestão de recursos. Margarida sabia que, com o time certo, o sucesso do negócio estava mais perto. A união das mulheres da comunidade foi um ponto de virada crucial. Não era mais só o esforço de uma mulher sozinha. Era o esforço de uma rede de mulheres fortes, dispostas a lutar por seu lugar no mundo. Com o time em crescimento, Margarida se dedicou a formar uma rede de distribuição local. Ela sabia que, para continuar crescendo, precisava alcançar mais clientes, principalmente os pequenos restaurantes da região. A criação de uma rede de distribuição local se mostrou desafiadora, mas possível. Ela começou a estabelecer parcerias com mercados, com outros pequenos empreendedores que precisavam de peixes frescos para seus estabelecimentos. E com o apoio das mulheres da comunidade, ela conseguiu expandir sua rede de forma impressionante. Mas o verdadeiro marco na jornada de Margarida aconteceu quando ela decidiu participar de sua primeira feira de produtores. Ela sabia que seria um desafio. Era uma oportunidade de se expor ao mercado, de mostrar o que ela e sua equipe estavam fazendo. E, acima de tudo, era a chance de mostrar que, apesar das adversidades, ela havia conquistado algo digno de reconhecimento. No dia da feira, Margarida estava nervosa. Ela sabia que enfrentaria uma competição acirrada, com muitos outros produtores exibindo seus produtos, mas ela não se deixou intimidar. Com a ajuda das mulheres da comunidade, montou uma barraca simples, mas cheia de peixes frescos e bem cuidados, com uma pequena placa que dizia: tilápias frescas, criadas com cuidado e respeito ao meio ambiente. O que aconteceu a seguir foi algo que Margarida jamais esperava. A qualidade dos peixes e o cuidado que ela dedicava ao processo de criação foram imediatamente notados pelos visitantes da feira. Pequenos donos de restaurantes, comerciantes e até outros produtores ficaram impressionados com a qualidade e frescor do que ela estava oferecendo. Muitas pessoas se aproximaram para perguntar mais sobre o processo de criação, sobre os cuidados com o ambiente, sobre a forma como Margarida trabalhava. A feira foi um sucesso. Margarida não só fez várias vendas, mas também conseguiu estabelecer contatos importantes,
como novos clientes e até algumas parcerias para ampliar a distribuição dos seus produtos. Ela nunca imaginou que algo tão simples como uma barraca de feira pudesse abrir tantas portas. A partir desse momento, o nome de Margarida começou a ser reconhecido no mercado local. A qualidade dos seus peixes, a história por trás do negócio e a comunidade que ela havia formado em torno de sua produção começaram a chamar a atenção de pessoas de fora. Em poucas semanas, o número de clientes regulares aumentou significativamente e ela teve que contratar mais mulheres da comunidade para dar conta da demanda crescente. Foi também nesse período que Margarida recebeu um convite para participar de um programa local de empreendedorismo, onde ela teve a chance de contar sua história e compartilhar o que estava fazendo com seu negócio. O reconhecimento público foi um passo importante, não apenas para o crescimento do seu trabalho, mas também para a transformação da sua imagem. Ela não era mais a mulher que tinha sido deixada para trás. Margarida agora era uma empreendedora, uma líder, alguém que inspirava outras mulheres a seguir seus próprios caminhos. A mudança foi gradual, mas clara. Margarida, com o apoio da comunidade e o sucesso de sua participação na feira, havia dado um salto significativo. O negócio estava crescendo, o nome dela estava começando a ser reconhecido e, mais importante, ela havia encontrado algo que era seu, algo que a fazia sentir-se viva novamente. A jornada ainda estava longe de ser concluída, mas ela sabia que agora as tempestades não a parariam. Porque quando se tem um propósito e um time, o crescimento é inevitável. E Margarida, olhando para os tanques, sentiu que o futuro era promissor. Ela estava pronta para mais. Ela estava pronta para continuar escrevendo sua história. O som das águas batendo suavemente nas bordas dos tanques era agora um símbolo de algo muito maior do que Margarida poderia imaginar. O trabalho árduo dos últimos meses havia dado frutos, mas o maior de todos ainda estava por vir. O telefone tocou naquela manhã como uma sirene de boas notícias. Ao atender, a voz do outro lado fez seu coração disparar. Era o responsável pela compra de produtos frescos de uma grande rede de supermercados regional, uma oportunidade que Margarida sabia que poderia mudar tudo. "Estamos interessados em fazer um contrato regular com você, dona Margarida", disse o homem com um tom profissional, mas respeitoso. "Os seus peixes têm qualidade excepcional e achamos que podemos expandir juntos." Ela não conseguiu esconder o sorriso. Aquele era o tipo de ligação que ela sonhava em receber desde o primeiro dia que se dedicou à aquicultura. O contrato com a rede de supermercados significava um avanço significativo, não apenas no volume de vendas, mas também no reconhecimento da qualidade do seu trabalho. Margarida sabia que, com isso, ela estava abrindo portas para um mercado muito maior e mais exigente. Com o contrato fechado, o próximo passo foi construir uma estrutura mais profissional, algo que fosse à altura da nova fase que seu negócio estava prestes a enfrentar. Margarida queria garantir que a qualidade dos peixes fosse mantida e até mesmo aumentada, com condições ideais de criação. Mas não era mais um simples aumento de tanques. Ela queria algo mais robusto, mais organizado, algo que pudesse sustentar a demanda crescente e a qualidade que seus clientes exigiam. A construção da nova estrutura não foi simples. Margarida teve que buscar financiamento, revisar projetos, negociar com fornecedores e, claro, lidar com a pressão do tempo. A instalação de novos tanques, sistemas de filtração mais eficientes e até um processo de alimentação mais automatizado tomaram boa parte do seu tempo e energia. Mas, a cada dia, ela via o projeto tomar forma. O novo espaço seria grande o suficiente para suportar a produção dos peixes para o supermercado e também para outros clientes que, ela sabia, viriam. Com a estrutura pronta, a nova fase do negócio começou a se desenrolar de maneira acelerada. A produção aumentou, os peixes estavam mais saudáveis e os processos mais eficientes. O ritmo de trabalho se intensificou, mas dessa vez, Margarida estava mais do que pronta para enfrentá-lo. Ela sabia que estava construindo algo sólido, e aos poucos,
O nome de seu negócio começou a ser reconhecido não apenas pelos pequenos produtores e clientes, mas por toda a região. A verdade é que Margarida já não era mais apenas uma mulher que superou adversidades. Ela se tornou uma das maiores produtoras de peixes da região. Seu nome se espalhou entre comerciantes, chefes de restaurantes e até entre outros produtores que a viam como uma referência. O mercado de peixe local agora tinha um novo nome, e esse nome era Margarida. A cereja do bolo veio quando ela recebeu o convite para uma entrevista com um jornal local. O editor, interessado em sua história de superação e sucesso, queria que ela compartilhasse com o público como uma mulher que começou com tão pouco havia conseguido construir um império em tão pouco tempo. Margarida aceitou com um misto de humildade e orgulho. Ela sabia que sua história poderia inspirar outras pessoas a acreditarem que é possível recomeçar, que a vida, por mais difícil que fosse, sempre dá uma nova chance a quem se permite acreditar. Quando a entrevista foi publicada, a repercussão foi muito maior do que ela esperava. Ela não era mais apenas uma produtora local. A história de sua luta, de sua superação e do seu sucesso se espalhou rapidamente. Pessoas de outras cidades começaram a se interessar pelo seu produto e novos contratos começaram a surgir. Ela recebeu ligações de empresas de outros estados que queriam distribuir seus peixes. O império de Margarida, que havia começado com tão poucas peças, estava agora crescendo de forma exponencial. Foi nesse momento de reconhecimento, de euforia contida e ao mesmo tempo de gratidão, que Margarida fez algo que ela nunca imaginou que faria tão cedo. Comprou o seu primeiro carro próprio. Ela havia guardado cada centavo do seu trabalho. Ela se lembrava da primeira vez que comprou um par de sapatos baratos, ainda tentando se encaixar em um mundo que não a via como alguém importante. E agora, ela estava comprando um carro novo, brilhante, que simbolizava a realização pessoal e profissional de sua jornada. Era o símbolo de sua conquista, de tudo o que ela havia construído com suas próprias mãos e com a ajuda da comunidade que a apoiou. A primeira vez que ela dirigiu o carro foi um momento de pura emoção. Aquele carro, com seu cheiro novo e seu brilho metálico, não era apenas um meio de transporte. Era um marco. Era um lembrete constante de tudo o que ela havia alcançado. A mulher que antes caminhava pela chuva, carregando malas pesadas de desesperança, agora estava ao volante, decidida e forte, com o futuro brilhando à sua frente. Ela se permitiu parar por um momento, em meio à correria diária, e olhou para o carro estacionado na frente de seu novo escritório, onde o negócio estava florescendo. As palavras de seu antigo marido, Emanuel, ecoaram em sua mente. Você nunca vai ser nada sem mim. Margarida sorriu com um misto de incredulidade e satisfação. Ela já havia provado o contrário, não só a ele, mas ao mundo. Ao olhar para tudo o que havia conquistado, a estrutura profissional, o contrato com o supermercado, a nova rede de distribuição e, mais importante, a confiança que ela conquistou de sua comunidade e clientes, Margarida sabia que seu império ainda estava em seus primeiros passos. Mas o caminho que ela trilhou foi feito com perseverança, coragem e, acima de tudo, com o coração. Ela sabia que as dificuldades ainda viriam. O mercado de aquicultura era implacável e a concorrência sempre estaria à espreita. Mas agora, ela tinha algo muito mais forte do que qualquer obstáculo. Ela tinha seu próprio império. E mais do que isso, ela tinha sua própria história. Uma história de superação, de força e de coragem. E ao olhar para o futuro, Margarida sabia que, enquanto tivesse coragem para continuar, seu império cresceria cada vez mais. O que antes parecia um sonho distante, agora era sua realidade, e ela estava mais do que pronta para continuar. A vida de Margarida parecia finalmente estar em equilíbrio. Seu negócio florescendo, sua comunidade ao seu lado e uma sensação crescente de que ela estava no controle de seu destino. Mas a verdade, como sempre, não ficaria oculta para sempre. Foi Pedro quem descobriu tudo, e foi por um acaso. Ele estava em uma reunião com seus colegas de trabalho, assistindo à televisão durante uma pausa, quando uma reportagem local chamou sua atenção.
A tela mostrava uma mulher forte, determinada, com uma história de superação impressionante. A reportagem destacava Margarida e sua trajetória como uma das maiores produtoras de peixe da região. Ele reconheceu imediatamente o nome e a imagem de sua mãe ali, exibindo com tanto orgulho tudo o que ela havia conquistado, despertou algo dentro dele. Mas Pedro não sabia que aquele momento mudaria sua vida. Ele não sabia que, ao ver aquele rosto que sempre considerou como distante, algo dentro dele iria se quebrar. Foi quando, por um deslize, ele percebeu a verdade. Ele viu no vídeo, em uma rápida troca de cenas, a imagem do barraco onde sua mãe havia vivido os últimos anos. Um lugar que ele nunca imaginou que ela ainda usava como moradia. Aquelas imagens, as que ele só imaginava como parte do passado de sua mãe, estavam ali de forma crua e reveladora. Aquela descoberta foi um choque. Pedro se sentiu traído, enganado e, mais do que tudo, confuso. Ele tinha ouvido as mentiras de Emanuel, mas nunca imaginara que sua mãe estivesse passando por tudo aquilo sozinha, escondendo de tudo e todos a sua verdadeira situação. Os sentimentos conflitantes tomaram conta dele. A admiração que ele sentia por sua mãe se misturava com um medo profundo da verdade. Pedro não perdeu tempo. Em um impulso, ele pegou o celular e ligou para sua mãe. A ligação, inicialmente planejada para ser rápida e sem confrontos, logo se tornou uma tempestade. Sua voz trêmula e cheia de acusações se fez ouvir. "Mãe, o que é isso? Como você pôde esconder tudo isso de mim? Como pôde não me contar a verdade?" Margarida, que estava em seu escritório organizando alguns documentos, sentiu o impacto das palavras de seu filho como um golpe direto. Ela já sabia que esse momento viria, mas o peso da revelação, da confissão involuntária de sua dor, foi maior do que ela imaginava. Ela sentou-se lentamente, sem saber como responder, mas também sem querer mentir mais uma vez. Pedro continuava, agora mais angustiado, buscando explicações que ela sabia que não seria capaz de dar de forma simples. "Você me disse que estava bem, mãe, e agora isso tudo vem à tona. Como você pôde esconder isso de mim, de nós?" Era difícil para Margarida enfrentar a dura realidade de que seus filhos estavam sendo confrontados com uma versão de sua história que ela nunca quis que eles soubessem. Ela sentiu a dor de cada palavra, mas também sabia que precisava ser honesta. Ela não podia mais fugir disso. "Margarida", Pedro continuou, agora com a voz falhando, Eu preciso entender o que aconteceu. Precisamos conversar. Isso não pode continuar assim." A conversa terminou abruptamente. Margarida, angustiada e desorientada, sentou-se no escuro do seu escritório, o peso da culpa esmagando seu peito. Ela sabia que esse momento era inevitável. Ela sabia que os filhos um dia iriam descobrir, mas não imaginava que fosse dessa forma tão abrupta, tão exposta. Na manhã seguinte, o telefone tocou novamente. Desta vez, o número era de Ana. Ela estava em uma viagem de negócios no Canadá e havia recebido uma ligação urgente de Pedro. Ele, já sabendo de tudo, pediu para que Ana voasse de emergência para o Brasil. Margarida sabia o que estava acontecendo. O confronto estava prestes a acontecer. Ana, do outro lado da linha, estava furiosa, mas ao mesmo tempo devastada. Sua voz carregada de emoção se fez ouvir. "Mãe, como você pôde esconder isso da gente? Por que não nos contou nada?" Margarida tentou mais uma vez explicar. Tentou dizer que fez o que achava melhor na época, que quis protegê-los, que queria que eles tivessem uma vida sem saber da dor que ela carregava. Mas as palavras saíam trêmulas, sem a força que ela gostaria de ter. Ela nunca quis que seus filhos soubessem da verdade. Nunca imaginou que para eles a mentira fosse mais dolorosa que a revelação. Quando Ana chegou, horas depois, o clima estava pesado. Ela olhou para Margarida com uma mistura de raiva e incompreensão. As palavras estavam presas na garganta, mas Pedro já a havia confrontado, e Ana estava decidida a entender o que havia acontecido, por que sua mãe fizera tudo aquilo. As tensões explodiram na frente do barraco, onde tudo começou, onde Margarida tinha construído sua vida do zero, onde ela tinha se reerguido após a tempestade.
Os filhos, com os rostos marcados pela dor da descoberta, estavam diante daquilo que ela havia tentado esconder. A casa simples, humilde, mas repleta de memórias e de significado. O cenário não era mais só a dor do abandono, mas a simbologia de sua transformação. Ana olhou ao redor, percebendo pela primeira vez a realidade de sua mãe. Ela viu o esforço, a luta de Margarida, a dor que a mãe tentara esconder por tanto tempo. Ela viu o lugar que representava todas as suas batalhas, mas também suas vitórias. E ao olhar para o barraco, uma onda de compreensão começou a surgir. Pedro, por sua vez, sentia o vazio dentro de si, mas logo percebeu que, apesar da dor de tudo o que ele descobrira, havia algo que precisava ser feito. Ele se aproximou de Margarida e, com a voz embargada, falou: "Mãe, agora entendo. Eu sinto muito. Eu não sabia o quanto você sofreu." Foi um momento de silêncio, o silêncio que precede a aceitação. Margarida, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para os filhos e, pela primeira vez, sentiu a dor da mentira ser substituída por algo mais forte: compreensão. A raiva, o medo, a culpa deram espaço à reconciliação. Ana, com a voz mais suave, tocou o ombro de Margarida. "Nós te amamos, mãe. Nós te amamos. E, mais importante, entendemos agora." E ali, diante do barraco que testemunhou tantos anos de dor e superação, os filhos de Margarida a abraçaram. Não mais como a mulher que mentiu, mas como a mulher que, apesar de tudo, se manteve de pé. Eles não podiam apagar o passado, mas podiam olhar para frente, para a mulher que agora, com seus erros e acertos, os ensinaria sobre o verdadeiro significado de perdão e recomeço. A reconciliação foi simples, mas cheia de profundidade. Margarida não precisava mais esconder quem ela era, e seus filhos não precisavam mais carregá-la com o peso das mentiras. Juntos, eles se olharam e, sem palavras, sentiram a paz que só o perdão verdadeiro pode trazer. E naquele momento, Margarida soubera que, apesar de tudo, a verdadeira vitória não era o negócio de sucesso ou o império que construíra. Era o amor restaurado em sua família. A verdade, por mais difícil que fosse, agora os unia mais do que nunca. O telefone tocou de maneira urgente, mas Margarida estava ocupada demais com o crescimento de seu negócio para dar atenção imediata àquela ligação. No entanto, o número que apareceu na tela foi o de seu escritório, o número que ela nunca imaginou que tocaria novamente. Era uma voz que ela nunca mais queria ouvir: Emanuel, o homem que ela amara, que lhe fizera acreditar em um futuro compartilhado, agora estava do outro lado da linha e sua voz estava irreconhecível. "Margarida, preciso de ajuda." O tom de desespero era tão evidente que, mesmo após tudo o que ele havia feito, Margarida sentiu um calafrio na espinha. Ela sabia que algo estava errado, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela, algo que ela ainda não conseguia controlar, queria simplesmente desligar o telefone e nunca mais ouvi-lo. Mas a curiosidade, e talvez um leve resquício de humanidade, fez com que ela respondesse. "Emanuel, o que você quer?" perguntou ela com a voz firme, embora seu estômago estivesse revirado. A resposta dele foi uma combinação de vergonha e arrogância, algo que ela já conhecia muito bem. Eu estou em apuros, Margarida. Eu fui preso. Você precisa me ajudar com os advogados. Você tem que me ajudar a sair disso." Por um momento, Margarida ficou em silêncio, processando as palavras que acabaram de sair da boca dele. Ela não podia acreditar no que ouvia. Emanuel, o homem que lhe tirou tudo, estava agora pedindo ajuda. Ele estava falido, preso, e de alguma forma achava que ela ainda deveria ser responsável por ele. O ódio e a incredulidade tomaram conta de Margarida. Como ele podia ter a cara de pau de pedir sua ajuda agora, depois de tudo o que ele fizera com ela? Ela respirou fundo, tentando controlar a raiva que estava prestes a explodir. Ela se levantou da mesa do escritório, seu olhar firme e determinado. "Você está me pedindo ajuda, Emanuel. Agora, depois de tudo, depois de destruir nossa vida, de me deixar sem nada, você quer que eu pague os advogados que vão te tirar da prisão?" Ele tentou se justificar, como sempre fazia, com aquelas palavras manipuladoras que um dia funcionaram sobre ela.
Margarida, por favor, eu me arrependi. As coisas não saíram como eu planejei, mas você sabe que eu sempre te amei. Você é a única que pode me ajudar. Os filhos não querem saber de mim. Cecília está ocupada com outro... Chega! Margarida cortou suas palavras com uma frieza que ela nem sabia que tinha. Não me venha com esse papo furado, Emanuel. Não me importa mais o que aconteceu com você. Não sou eu quem tem que resolver os seus problemas. Procure Cecília. Você a colocou em nossas vidas como se fosse a solução. Então é com ela que você deve tratar das suas dívidas e das suas falcatruas. O silêncio do outro lado da linha foi cortante, e Margarida soube que ela havia tocado onde mais doía nele. Ela finalmente estava se libertando de suas garras, do controle emocional que ele sempre teve sobre ela. Ele havia feito de tudo para mantê-la submissa, para convencê-la de que ela nunca seria nada sem ele. Mas agora, Margarida sabia que não precisaria mais dele. Ela tinha sua própria força. A revelação das fraudes de Emanuel e seu caráter criminoso começaram a se formar na mente de Margarida, como peças de um quebra-cabeça que ela havia tentado ignorar por tanto tempo. Ela lembrou-se dos documentos que encontrou no quarto, da falsificação de sua assinatura, do dinheiro que ele havia desviado sem nem ao menos olhar para ela. Ela agora sabia que ele não era apenas o homem que a traiu. Ele era um homem sem caráter, que a usou e manipulou para construir sua própria fortuna, enquanto destruía a vida de todos ao seu redor. Você me enganou o tempo todo, Emanuel. Margarida disse, sua voz agora mais forte do que nunca. Você me fez acreditar que nossa vida era perfeita, que nós éramos uma família feliz. Mas eu soube por muito tempo que você estava me traindo, que as coisas não eram o que você dizia. Você queria que eu fosse sua esposa perfeita, aquela que ficava em casa, quieta, enquanto você vivia suas aventuras. Pois agora eu estou livre de tudo isso. Não vou mais cair nas suas mentiras. O som da respiração pesada de Emanuel do outro lado da linha confirmou o que ela já sabia. Ele estava acabado. Ele sabia que não havia mais como manipulá-la, que sua fachada de homem bem-sucedido havia desmoronado. Ele não podia mais fingir que nada disso estava acontecendo. Ele estava diante da verdade. A mulher que ele pensou que poderia controlar havia finalmente se libertado. E ela não o queria mais. Eu não vou mais te ajudar, Emanuel. Você fez as suas escolhas e agora vai ter que arcar com as consequências delas. Eu estou seguindo em frente com a minha vida. Não tenho mais nada para você, ela disse, com uma serenidade que ela mal reconhecia em si mesma. E, por favor, da próxima vez que pensar em ligar para mim, lembre-se de quem você é. Não espere nada de mim. Margarida desligou o telefone com um clique seco, mas dentro de si, algo havia mudado para sempre. Ela finalmente estava livre. Livre da manipulação de Emanuel, livre da dor que ele impôs à sua vida, livre da ideia de que ela precisava dele para ser alguém. Ela não precisava mais dele. Não mais. Por alguns minutos, Margarida ficou em silêncio, o peso da revelação ainda se instalando em sua mente. Mas, à medida que o silêncio se expandia, ela se sentiu mais leve. O que Emanuel representava em sua vida, o que ele significava para ela, estava agora diluído, como um fantasma que se dissipava. Ela sabia que o que havia acontecido entre eles, todo o sofrimento, agora fazia parte do passado. Ela havia se libertado. Olhou pela janela do escritório, o céu claro lá fora simbolizando a liberdade que ela sentia dentro de si. Ela não precisava mais de aprovação, não precisava mais de ninguém para validar quem ela era. Ela havia encontrado a sua própria força e agora sabia que não havia mais nada que Emanuel pudesse fazer para destruí-la. Com um sorriso suave nos lábios, Margarida se virou para o computador, pronta para enfrentar o que viria a seguir. Ela tinha um império para cuidar. Ela tinha a vida dela para viver. E nada, nem Emanuel, nem o passado, poderia tirá-la disso. O verdadeiro recomeço tinha chegado. Após a revelação e a dramática reconciliação, algo começou a se transformar na família de Margarida. Depois de tantos anos vivendo sob a sombra das mentiras e das separações emocionais, os filhos,
Pedro e Ana começaram a perceber a importância de estarem ao lado de sua mãe. A verdadeira luta de Margarida, sua reconstrução pessoal e profissional, havia começado a impactá-los de uma maneira que eles não haviam percebido antes. Pedro, que sempre fora o mais pragmático, passou a se aproximar do negócio de sua mãe de forma mais séria. O sucesso de Margarida, a forma como ela havia transformado um simples sonho em um império local de aquicultura, mexeu profundamente com ele. A cada conversa com sua mãe, a cada descoberta das dificuldades que ela havia superado, Pedro sentia um imenso orgulho e uma necessidade de contribuir de forma concreta para o que ela havia criado. Com seu background em administração, ele sabia que poderia agregar valor de uma maneira estratégica. Pedro ligou para sua mãe, decidido. Mãe, a verdade é que desde que vi tudo o que você construiu, não posso ficar mais afastado. O negócio precisa crescer ainda mais e eu sei como ajudar. Vou voltar para o Brasil e vou aplicar o que aprendi na faculdade, na prática. Margarida sentiu uma onda de emoção ao ouvir as palavras de Pedro. Ele estava pronto para investir no futuro deles, para ajudar a expandir o império que ela construíra. Não apenas como filho, mas como alguém que acreditava no que ela estava fazendo. Ana, por outro lado, teve sua própria transformação. O impacto da crise, da descoberta de sua mãe vivendo no barraco e a conversa profunda com ela sobre suas dificuldades e vitórias fizeram-na repensar o papel que ela desempenhava na vida da mãe. Ana, com seu trabalho no exterior e uma vida mais agitada, havia se distanciado emocionalmente de sua família. Mas ao ver o quanto sua mãe havia se dedicado a tudo isso, uma chama acendeu em seu coração. Ela sabia que poderia ajudar de uma maneira significativa. A minha experiência com marketing pode ser o que seu negócio precisa para crescer ainda mais. Vou voltar também, mãe. Podemos modernizar a sua marca e levar isso a um público mais amplo. Eu acredito no que você fez aqui. Ana tinha experiência em branding, redes sociais e publicidade. E sabia como ninguém como criar uma imagem de sucesso e de confiança em um mercado competitivo. Ela começou a idealizar uma nova identidade para o negócio de Margarida, algo que conectasse tradição com modernidade e que refletisse a autenticidade da história de sua mãe. A proposta de Ana era clara: transformar a marca de Margarida em um símbolo de superação e qualidade, não apenas uma empresa de peixes, mas uma história inspiradora. Logo, os dois filhos estavam a caminho do Brasil. Eles sabiam que juntos poderiam não apenas apoiar Margarida, mas também criar algo que fosse ainda maior do que ela já havia construído sozinha. Eles estavam prontos para se unir, como uma família, e reconstruir não só o negócio, mas a dinâmica que haviam perdido ao longo dos anos. A primeira reunião familiar, após o retorno de Pedro e Ana, foi marcada com um simbolismo imenso. Aquele lugar que sempre representou o ponto de partida da dor e da luta de Margarida, o barraco simples onde ela havia se reerguido, agora estava se transformando no escritório da nova fase de sua vida. A mesa de madeira, onde antes Margarida apenas sonhava com um futuro melhor, agora estava repleta de documentos, planos de expansão e novas estratégias. Pedro, com seu olhar analítico e preciso, começou a delinear os próximos passos. Otimizar processos, aumentar a produção, estabelecer metas mais ousadas. Ele apresentou ideias sobre como melhorar a gestão do negócio, fazer uma reestruturação interna e até buscar investidores para que o império de peixes de sua mãe fosse ampliado. Ele acreditava que, com a implementação de novas estratégias financeiras e operacionais, o negócio não só se tornaria mais eficiente, mas também mais rentável. Ana, com sua visão de mercado, trouxe à mesa um novo conceito para a marca. Eu pensei em algo que represente o coração do seu negócio, mãe. Algo que conte a sua história de luta, mas também a sua conexão com a comunidade local. Que tal uma identidade visual que simbolize essa jornada de superação e que mostre que o negócio não é apenas sobre peixes, mas sobre as mulheres, as pessoas, a comunidade que construiu tudo isso junto com você? Ela sugeriu modernizar o logo, criar uma paleta de cores mais vibrante e lançar um website que não só vendesse os produtos,
mas também compartilhasse a história de Margarida. A ideia era humanizar ainda mais a marca, mostrando que ela era muito mais do que um simples negócio. Ela era uma mulher que tinha se reerguido das cinzas, que tinha lutado contra a adversidade e que estava agora oferecendo aos outros a mesma oportunidade de reconstrução. Margarida observava seus filhos, com o orgulho transbordando do coração, mas também com uma sensação de realização que ela nunca imaginara que sentiria. Ela sabia que aquele era o verdadeiro momento de transformação. O negócio estava tomando uma nova forma, não só como um empreendimento, mas como um legado familiar. E pela primeira vez, ela estava vendo seus filhos não apenas como os filhos de sua história, mas como os companheiros que iriam dar continuidade a tudo o que ela começara. Enquanto discutiam os planos de crescimento e as mudanças necessárias para levar o negócio a um nível mais alto, Margarida se sentiu emocionalmente renovada. A dor do passado estava sendo suavizada pela visão do futuro, que ela agora compartilhava com seus filhos. Eles estavam juntos como uma família, e aquilo significava mais do que qualquer sucesso financeiro. Eles estavam se unindo novamente, se reconstruindo, não só no negócio, mas nas relações que haviam sido quebradas pelo tempo e pelas mentiras. A reunião no barraco, agora transformado em escritório, foi marcada pela sensação de que tudo o que Margarida havia feito tinha um propósito maior. O trabalho duro, a superação das dificuldades, as noites sem dormir e os erros cometidos, todos estavam sendo direcionados para uma nova fase, uma fase onde o passado e o futuro se entrelaçavam. Eles estavam prontos para dar o próximo passo, juntos. E, enquanto planejavam o futuro da empresa e a integração de suas novas funções, Margarida olhou para seus filhos e, pela primeira vez, sentiu que seu legado estava completo. Ela não estava mais sozinha. Ela havia dado aos seus filhos as ferramentas para continuar o trabalho que ela começara. E juntos, iriam levar o negócio mais longe do que ela poderia ter sonhado. A reconstrução familiar não era mais apenas uma ideia. Ela estava acontecendo ali, naquele escritório improvisado, e o futuro estava finalmente brilhando à frente deles. A jornada de Margarida e sua família estava apenas começando. E agora, ela sabia que, com seus filhos ao lado, nada poderia impedi-los. O império de Margarida já não era mais apenas uma pequena operação local. O crescimento foi imenso, e sua história agora inspirava não só a região, mas todo o país. Quando o contrato com a rede de supermercados foi seguido pela expansão da empresa, as portas para mercados internacionais começaram a se abrir. Margarida, com a ajuda de seus filhos, expandiu o negócio para a exportação de seus peixes, atingindo mercados no exterior. A qualidade de seus produtos e sua história de superação chamaram a atenção de compradores internacionais, especialmente na Europa e na Ásia, que buscavam produtos frescos e sustentáveis. Foi um momento histórico para Margarida, algo que ela jamais imaginara há alguns anos, quando ainda estava sozinha, tentando salvar seus tanques da tempestade. Agora, ela via seu trabalho sendo reconhecido e valorizado em mercados além das fronteiras brasileiras. A empresa de Margarida, antes vista como uma pequena iniciativa local, se tornava um símbolo de sucesso no mundo dos negócios. A visibilidade crescente a levou a se tornar um exemplo de empreendedorismo em todo o Brasil. Programas de televisão e mídias sociais começaram a destacar sua história, não só como uma mulher que reconstruiu sua vida após um casamento fracassado, mas como um exemplo de perseverança e inovação. Ela foi convidada para palestras, para compartilhar sua experiência em universidades e até para fazer parte de painéis de empreendedorismo, onde inspirava novas gerações a acreditarem que, com trabalho árduo, nada é impossível. Em uma das viagens para discutir novas parcerias internacionais, Margarida teve uma ideia. Ela pensou em transformar o barraco onde tudo havia começado em um memorial de sua jornada, um espaço que não fosse apenas para ela, mas para todas as mulheres que, assim como ela, estavam reconstruindo suas vidas. O barraco, aquele lugar que representava suas maiores dificuldades, agora seria um local de aprendizado
e inspiração. Ela transformaria aquele espaço simples, mas tão carregado de memórias, em um centro para mulheres que passavam por situações semelhantes, ajudando-as a encontrar força e a aprender sobre negócios e empreendedorismo. A transformação do barraco em memorial e centro de treinamento foi um projeto que Margarida abraçou com toda a sua energia. Ela reformou o espaço, criando um ambiente acolhedor, moderno e funcional. Era o lugar onde histórias de luta e superação poderiam ser compartilhadas, onde mulheres poderiam aprender sobre aquicultura e sobre como reconstruir suas vidas. O espaço também contaria com uma pequena exposição que retratava a sua trajetória pessoal, desde os primeiros dias de luta até a construção do império. O memorial tornava-se não apenas um símbolo de sua jornada, mas também de todas as mulheres que haviam contribuído para o seu sucesso. Em meio a essas mudanças, Margarida também se reconectou com o passado. Ela sentiu que era hora de reviver e agradecer a todas as pessoas que a ajudaram desde o começo. Um dia, enquanto revisava alguns documentos antigos sobre o início do negócio, Margarida decidiu procurar suas antigas amigas. Elas eram as mulheres da comunidade que, quando ela ainda estava começando, lhe deram o apoio necessário para não desistir. Algumas delas haviam sido suas companheiras nas primeiras tentativas de criação de peixes, e sem elas, Margarida sabia que ela não teria conseguido sair do lugar. Quando se reencontraram, foi um momento de grande emoção. Elas estavam todas muito diferentes agora, mas ainda possuíam aquele espírito forte que Margarida sempre lembrara. Sentaram-se juntas em uma tarde ensolarada, em frente ao novo espaço que agora ocupava a maior parte do barraco. E Margarida contou a elas sobre sua jornada, o sucesso, as dificuldades e, finalmente, a expansão do negócio para o exterior. "Eu nunca teria chegado até aqui sem vocês", disse Margarida com lágrimas nos olhos. "Vocês acreditaram em mim quando eu nem sabia se conseguiria. Nunca vou esquecer." As amigas sorriram, abraçando Margarida com um carinho que ela não imaginava mais ser possível. Elas haviam visto o que ela havia se tornado, e o orgulho era evidente em seus olhos. Elas estavam ali, testemunhando a realização de um sonho que elas haviam alimentado juntas, anos atrás. Com o memorial em funcionamento, a empresa prosperando no mercado nacional e internacional, e o apoio renovado daquelas que a ajudaram no início, Margarida sentiu que tudo estava se encaixando da maneira mais perfeita possível. Ela não só reconstruíra sua vida, mas também criara uma rede de apoio e uma história que continuaria a inspirar muitas outras mulheres. O ápice de tudo aconteceu em uma tarde tranquila, à beira do lago onde tudo começou. Margarida, Pedro e Ana estavam ali, sentados juntos, olhando para as águas calmas que refletiam o sol dourado do final da tarde. O cenário era idílico, mas o que mais tocava Margarida era a sensação de paz e união que agora preenchia seu coração. Era uma sensação de completude. Eles, como família, estavam mais fortes do que nunca. Margarida se permitiu sentir a gratidão que nunca soubera como expressar. Ela olhou para seus filhos, agora adultos, que tinham se reunido com ela para criar algo maior. Eles eram parte de seu legado, parte de tudo o que ela havia alcançado. Não mais como os filhos que a viram passar por suas maiores dores, mas como os parceiros que haviam escolhido caminhar ao seu lado. Pedro, com seu jeito sério, olhou para o horizonte e com um sorriso disse: "Eu nunca imaginei que esse lugar, onde tudo começou, pudesse se tornar algo tão grande. Você realmente construiu algo incrível, mãe." Ana, com os olhos brilhando, completou: "E o melhor é que você fez isso com o coração, mãe. Você inspirou tantas mulheres, tantas pessoas. Isso é o que vai ficar para sempre." Margarida olhou para os filhos, sentiu o calor do sol em seu rosto e soube, sem dúvida alguma, que sua jornada não era apenas sobre construir um negócio. Era sobre deixar um legado de coragem, de transformação, de luta e, acima de tudo, de amor incondicional. O que ela construíra agora não era só para ela, mas para todos ao seu redor. A família estava unida, mais forte, mais próxima. O império de Margarida estava não apenas no sucesso financeiro, mas no impacto positivo que ela tinha causado na vida de tantas pessoas.
O legado de sua luta e sua força permaneceriam vivos através das gerações, enquanto ela olhava para o futuro com a certeza de que, ao lado de seus filhos, nada poderia detê-la. E à beira do lago onde tudo começou, Margarida sabia que havia cumprido seu propósito. Ela havia criado algo que transcendeu a dor, que se tornara uma história de resiliência e de amor. E com um sorriso suave no rosto, ela olhou para os filhos, sentindo o peso da jornada se dissipar, sabendo que juntos eles seriam imbatíveis. O legado de Margarida havia sido plantado, e agora ele florescia.